Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? No vídeo passado eu trouxe alguns conceitos do livro Running Lean, do Ash Maurya, de como descobrir o real valor para o cliente, né? Então, como descobrir os problemas, as gambiarras que ele está fazendo e quais são os incômodos que ele está tendo, né? Eu vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhada depois. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês aqui qual é a estrutura da entrevista que você vai fazer com as pessoas. Justamente, né, no vídeo passado a gente descobriu como que a gente descobre valor e como a gente fala com as pessoas, e hoje eu vou trazer uma estrutura aqui da entrevista. E se você estiver gostando desse tipo de vídeo, né, desse tipo de tema, eu peço que você deixe nos comentários, né, seu feedback, porque isso me ajuda justamente a criar cada vez conteúdo de mais valor para vocês. Então, sem mais delongas, pega o papel e caneta, se senta confortável, que tem coisa aqui para anotar, e vamos pro vídeo. Ele fala aqui no livro que não é só pensar no problema em si que você quer resolver. Você tem que pensar em toda a jornada do cliente. Ou seja, você tem que procurar inicialmente o gatilho. Quando o cliente pensou, né, ou seja, quando ele percebeu que tinha um problema, ele começou a ir atrás. E é a partir disso que você vai construir toda a sua entrevista, né? Deixa eu dar um exemplo dessa jornada do cliente, né? Desde que ele percebe que tem um problema, né? O gatilho, ele começar a procurar a solução e depois comprar. Quando minha filha Laura nasceu, eu tinha 39 anos. E aí, né, de julho, então, 2 meses depois, eu fiz aniversário, fiz 40 anos. E tava aqui, né, comendo meu bolinho com a minha coquinha, né, sempre fui viciado em Coca-Cola. Aquela coquinha gelada em cima da mesa. Eu olhei para aquela coquinha e pensei, eu tô com 40, Laura nasceu agora. Quando Laura fizer 40, eu vou estar com 80. E Carol, que é mais velha, vai estar com 50. Só que eu tenho filhos pequenos ainda. E se ela tiver filhos pequenos, né, daqui a 40 anos? Eu vou estar um velho, talvez, doente, né? Problema de joelho, o danado que seja. Eu não posso ser um trabalho para elas. Porque vai que justamente precisa de uma rede de apoio. Ah, eu tô com um menino, não sei o que, então vem-se embora. Deixa o menino aqui que eu cuido. Ou de repente ela vai e é convidada para trabalhar fora do país. Ah, não vou viajar porque meu pai tá doente. Aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Eu tirei Coca-Cola da minha vida. Refrigerante, não bebo mais. E aí comecei, falei, não, na minha casa, meu pai já teve ataque cardíaco, então eu fiz, não, eu preciso controlar meu colesterol, comecei a correr. E aí nisso, tava correndo, era meio chato, sozinho, não sei o quê, e achei uma academia de crossfit que é aqui perto de casa. E aí eu olhei e fiz, pô, crossfit, não sei o quê, eu acho que a turma se machuca muito, mas vamos tentar. Fiz uma aula experimental, comecei lá 3 vezes por semana, menos de um mês. Já tava indo todo dia, já tem quase um ano e meio de crossfit, né, viciado. Todo dia eu tô lá no meu CrossFit, né? Meu treino lá é de 8 às 9. Se você pegar meu Google Agenda, vai ter lá, CrossFit, de 8 às 9. Pode marcar a reunião que for, só marco depois das 9. Por quê? Meu CrossFit. Perceba que para eu ter escolhido o CrossFit, eu passei por toda uma jornada. Eu tive que perceber um problema e procurar a solução. Então, vamos destrinchar aqui no script. São 4 etapas no script e a primeira é justamente essa. Qual é a motivação para o progresso? O que é que levou aquele cliente a querer uma nova solução? No meu caso, foi justamente esse gatilho, tipo, poxa, daqui a 40 anos eu não quero ser um velho decrépito para dar trabalho para as meninas, né? Então, quando você vai criar um produto ou serviço, você já pegou, olha, o público-alvo, né? Talvez sejam pais, né, de perto dos 40 que querem ser saudável para os filhos. Então, você já teve esse insight, né? O segundo ponto que ele olha é o que atraiu para a solução. Porque eu tinha várias. Eu podia ter feito academia, eu podia ter feito corrida, bicicleta, eu podia ter, sei lá, né, voltado para o jiu-jitsu, que eu sempre gostei muito de luta. Então, eu poderia ter voltado para o jiu-jitsu, mas eu escolhi o crossfit. Então, quais foram os motivos que me levaram a escolher o crossfit? Bom, é do lado da minha casa. É 2 quarteirões, literalmente. O preço estava dentro do que eu conseguia pagar, então, ok. Então, perceba que agora já tem um outro insight. Ó, eu acabei de falar que o preço estava condizente e eu falei que estava perto de casa. Então, olha aí, ó, você já tem alguns insights de como fazer um produto para Samuel. O terceiro ponto que ele fala é a inércia. Qual os outros produtos e serviços que eu usei antes e por que não funcionaram?
né? Que é justamente os concorrentes. O que é que eles estão fazendo e por que que não funcionou. Então, veja, eu fui correr, né? Comprei um tênisinho e fui correr. Mas é chato, você vai sozinho, etc. Não é legal. Perto da minha casa também, a uns 2, 3 quarteirões, tem uma Selfie. Mas eu não gosto de musculação, pelo menos eu acho muito chato, né? E lá na Selfie ainda é pior pra mim, porque eu vou e faço sozinho. Tem gente que ama, que vai, treina e vai embora. Eu não gosto, né? Eu gosto justamente desse grupo, etc e tal. Ou seja, pra mim, essa questão de fazer algo em grupo é mais legal. Tipo, eu sempre gostei de luta. Eu fazia karatê, fazia jiu-jitsu, né? Eu gosto de estar com pessoas. Então, isso era alguma coisa que não me fazia querer ir pra academia, por exemplo. O quarto motivo é a fricção. Por que que eu não tinha escolhido o CrossFit antes, né? E especificamente a solução que eu escolhi, por que que eu não escolhi antes? Muito se falava do CrossFit que, não, porque vai machucar, porque o pessoal não tem preparo e etc e tal. Então, eu tava esse receio também. Tipo, será que eu vou me machucar? E quando eu fui lá fazer a aula experimental, justamente, os dois professores lá, que são os donos da academia, os dois são formados em educação física e os dois têm formação em CrossFit. E quando eu chego lá, justamente, tem uma senhorinha de 70 anos treinando com a gente. E óbvio que os treinos são adaptados para ela. Ela não vai carregar a mesma barra que eu tô carregando, ela não vai fazer os mesmos exercícios. Eles adaptam os exercícios. Tipo, teve uma época na minha turma que tinha uma mulher grávida. Óbvio que ela não vai fazer abdominal. É óbvio. Né? Ela não vai carregar os mesmos pesos. Então eles adaptam. Então, tipo, todo mundo consegue treinar. E lá, justamente, eu tinha essa questão do grupo, que eu gostava. Então, pronto. Veja, eu tinha medo de me machucar, tinha um grupo que era o que eu precisava, era perto da minha casa, dentro de um valor que eu conseguia pagar. Então, todos os problemas foram resolvidos. E agora, para fechar com chave de ouro, no final você cria literalmente uma historinha. Desde que o cliente teve a percepção e teve o gatilho que ele precisava comprar algo, como ele procurou e como ele encontrou a solução que ele está agora. E aí, o seu trabalho como empreendedor é tentar descobrir novas brechas, novas lacunas e criar produtos e serviços que preencham as novas lacunas. E aí, no final você tem uma historinha, né? Usando um exemplo, né? Quando o Samuel percebeu que precisava se cuidar, porque ele justamente olhou no futuro e poderia ser um idoso cheio de problema físico, ele começou a procurar soluções para melhorar seu condicionamento físico. E aí ele tentou correr, ele tentou ir para academia, mas não gostou, porque ele precisava de um senso de grupo. Então ele olhou para o CrossFit, só que ele tinha medo de se machucar. Ao chegar lá, ele percebeu que as pessoas eram formadas em educação física e tinha a certificação do CrossFit e por isso os exercícios eram adaptados. Ponto. Você tem toda a jornada de compra do cliente. E agora é só mão na massa e descobrir como preencher esses gatilhos. Bem, pessoal, isso era o que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha sido útil, né? Eu estou usando exatamente esse script quando eu vou conversar com as pessoas e tem funcionado muito bem. Então, caso tenha sido útil, peço que você deixe um gostei, compartilhe nas suas redes sociais, que isso ajuda aqui no meu trabalho. Meus contatos estão na descrição, caso você precise de ajuda. Muito obrigado. Até a próxima.